Moacir Assunção escreveu Ficha Limpa, A Lei da Cidadania. Os homens que mataram o Facínora, contando a história do Lampião. Nem heróis e nem vilões. Moacir Assunção, a biografia do seu pai. O sertão, o homem, o sertão e a cidade grande. Moacir, você escreveu bastante livros aí. Então, além de ser um jornalista, você também é um escritor. E nessa sua caminhada pela vida, em que numa dessas passagens que o caminho te levou, numa determinada época, os nossos caminhos se encontraram. E eu me lembro a primeira vez que eu fui de carro até a sua casa. Era lá na Vila Cisper, num apartamento, que nós íamos juntos, eu como fotógrafo e você como repórter. Nós íamos fazer uma matéria, uma reportagem para o jornal Estadão. Mas eu já te conhecia de outras histórias, porque na rua a gente acaba deparando com... Estamos sempre se encontrando, né? Você por um jornal, eu por outro, tal, e sempre, coincidentemente, fazendo alguma matéria juntos. E naquele dia foi a primeira vez que nós realmente saímos juntos para fazer uma reportagem. E nessas andanças pela vida, a gente sabe que às vezes a gente não acaba nem conhecendo muito direito a pessoa. Mas, Moacir, tem escrito tantos livros, você é um jornalista. E fala uma coisa, Moacir. Foi fácil a sua vida assim, é? Foi fácil você entrar no jornalismo, é? Qual foi os obstáculos que você passou? Porque todo mundo pensa que é fácil, né? Conta pra mim, Moacir. Porque eu tô com esse canal Grilo na Foto, que é mais para ouvir as histórias dos meus amigos, dos grandes repórteres que conviveram comigo e que, de uma certa forma, me contribuíram para a minha formação como repórter fotográfico, e você é um deles. Por isso que eu queria saber, Moacir, foi fácil, é? Ou foi apenas um desafio que você superou? Conceição, eu fico muito feliz que você lembra até a primeira vez que a gente saiu junto, que eu não lembrava, e realmente eu não moro mais no mesmo lugar, moro em outro lugar, mas morei lá na Vila Silvia, Zona Leste, região de Ermelino Matarazzo. Então, eu cheguei em São Paulo com 13 anos, né? Trabalhei como office boy, muitas dificuldades, filho de um migrante nordestino, né? Meu pai já tinha vindo para São Paulo nos anos 50, voltou nos anos 70 com a família. Da outra vez que ele veio, ele era solteiro, né? Eu conto a história dele no livro que você até citou aí. E aí a gente enfrentou muitas dificuldades para conseguir se firmar. Eu lembro que quando cheguei aqui em São Paulo, falava muito mal de baiano, né? Baiano era o sinônimo de burro, do ignorante, do rude. E eu sempre brigava, né, com as pessoas, dizia que absurdo. Bahia é a terra do Castro Alves, é a terra do Caetano, é a terra do Gil, Jorge Amado, um monte de gente inteligente, Raul Seixas. Como assim, baiano burro? E aí a gente fui fazendo essa história toda, fui estudar lá em Mogi das Cruzes, no interior, né? Morava em Itaquera na época, fui fazer jornalismo lá numa universidade pequenininha, com estrutura muito menor do que a que eu trabalho hoje, né? E fui lá trabalhar e fazer jornalismo lá com toda aquela dificuldade de não tinha dinheiro para nada, uma dureza, furava o trem para entrar e para sair, e não comia nada a noite inteira, era um terror, né? E aquela tremenda dificuldade, família grande, recém-chegada, com poucos anos aqui em São Paulo, né? A gente tinha alguns anos, mas era pouco, estávamos nos estabilizando aos poucos, família grande, com muita gente jovem, né? E aí é tremenda dificuldade, mas aí eu fiz jornalismo na São Judas, aliás, na Brás Cubas, acabei o curso lá na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, e tive a oportunidade depois, estava terminando o curso, tive a oportunidade de fazer o curso de focas do Estadão.
eu tinha muita vontade de trabalhar no Estadão. Era um jornal que eu tinha muito apreço e eu procurava emprego pelo Estadão. Então a gente tinha uma piada na época que dizia que qual a sua profissão? Eu sou procurador do Estado. Como assim? Eu procuro emprego no Estado de São Paulo, né? O Estadão tinha páginas e páginas de anúncio de emprego e eu procurava emprego pelo Estadão, era um catatal, né? Aí fiz o curso do Estadão, isso em 93, foi a segunda edição ou terceira edição do curso, não me lembro bem, acho que foi a terceira. Eu passei na primeira edição, na primeira fase, e depois fiquei na entrevista, eu fui descobrir depois que a pessoa que me entrevistou não gostava do meu professor. E ela me bombou por causa disso. Eu falei, mas tudo bem, eu vou voltar e vou fazer esse curso. Aí 2 anos depois fiz o curso do Estadão. Na época eu estava no meu primeiro emprego como jornalista, eu tinha prestado um concurso na Prefeitura de Guarulhos e trabalhei lá durante 2 anos, na assessoria de imprensa da Prefeitura. Eu passei em primeiro lugar nesse concurso. Foi minha melhor colocação em concurso público, já tinha prestado outros. Já tinha sido funcionário público outras vezes, fui escriturário, trabalhei na PM como escriturário, trabalhei na Polícia Civil como papiloscopista. Então, eu falo para os alunos que eu já fiz de tudo um pouco. A gente, é uma trajetória bem longa, né? Mas aí eu fiz o curso do Estadão. Alguns anos depois, surgiu uma vaga para cobrir férias no Diário. E o Diário, eu tinha feito uma experiência de morar, fiquei um tempo morando em Brasília, que eu queria cobrir política, sempre tive muito interesse pela área de política e já tinha feito uma pós-graduação na área de ciências sociais, na Escola de Sociologia e Política. E aí eu fui para Brasília, fiquei algum tempo lá, pouco tempo, uns 2 meses, 3 meses lá. Voltei e surgiu uma vaga para cobrir férias no Diário. Era só férias, né? Mas o Diário era um jornal popular, sem ser popularesco, não era o NP, que era o famoso Espreme e Sai Sangue, que eu acho muito interessante. Mas era um jornal que era um meio termo entre o Estadão, a grande imprensa, e o jornal popular, né? A gente dizia que o Diário Popular era um jornal de bairro, só não era um jornal de bairro porque ficava no centro, então não era um jornal de bairro. Mas se não seria um jornal de bairro. Mas era um jornal muito gostoso para trabalhar, eu aprendi muito. Uma E escola fiquei aquela. 5 anos trabalhando. Numa escola, foi uma coisa fantástica. Conheci muita gente boa, muitos amigos que depois eu fui reencontrar no Estadão, não só repórteres e repórteres fotográficos, também motoristas, que eu fui encontrar depois no Estadão. Foi uma tremenda escola. O Diário, para mim, foi uma coisa fantástica. E aí só fui trabalhar no Estadão em 99, quando saí do Diário. Eu já tinha, então, 7 anos que eu tinha concluído o curso. Mas o Diário foi aquela belíssima escola, fiz cidades lá. Era o Diário Popular era um tripé, né? Ele era muito forte em cidades, em política, aliás, em polícia e em esporte. Era o tripé do Diário. E eu estive lá em cidades, numa época com muita gente boa, Montserrat, o nosso chefe era o José Luiz Longo, que morreu recentemente. Eu fiz um texto para homenageá-lo nos Jornalistas de Companhia. Sim. Muita gente boa, trabalhei com excelentes repórteres, Robson Lucchesi, muita gente boa mesmo, e convivia com o pessoal da polícia, não era da polícia, mas convivia ali com o Josmar Josino, com o Giba Vasconcelos, com o Robson Morelli lá no esporte, que depois eu fui reencontrar no Estadão. Estadão. Muita gente boa, assim, era a época de ouro do Diário, e aprendi muito. Foi lá que eu aprendi a sujar o sapato mesmo, a pisar no barro, né? A gente vivia na periferia, fazendo as matérias mais loucas possíveis. Aí fiz uma matéria que deu muita repercussão, foi a história do bode que dá leite. Depois o Josmar Josino conta essa história no livro dele, meio que em off. Fui até Minas entrevistar as pessoas que cuidavam do bode que dá leite, uma coisa mais louca. Alguns dias depois o bode estava no programa do Ratinho, né? Sendo entrevistado pelo Ratinho. O bode foi Pelo entrevistado. Ratinho. O bode foi entrevistado. E fez sujeira no programa inteiro, né? Quer dizer, todo o palco ficou sujo lá. Então, quer dizer, assim, o Diário foi a minha grande escola do jornalismo. Eu tinha passado pela Prefeitura de Guarulhos, onde também aprendi bastante coisa. Trabalhei lá com Carlos Alberto Barbosa, jornalista das antigas, meu amigo até hoje, pernambucano também, que foi uma figura muito importante na minha formação. Aí depois, para o Diário, aprendi muita coisa, assim, matérias fascinantes. Era uma época que se cobria muito bem a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tinha o JT, que fazia um jornalismo muito local, e o Diário, que concorriam ali mais ou menos na mesma toada. Só que o Diário tinha uma equipe gigante, né? Uma equipe com muitos repórteres, e nessas áreas aí, nessas 3 áreas, o Diário Popular era imbatível, não perdia para ninguém, né?
Ganhava da Folha, ganhava do Estadão, ganhava de todo mundo, não tinha para ninguém, né? E aí eu tive a oportunidade de conviver com muita gente boa, aprendi muito. Eu não tinha ainda experiência em jornalismo diário, foi a minha primeira experiência. Fiquei inicialmente para cobrir férias, mas aí depois, quando foram 6, 7 meses, a pessoa que eu estava cobrindo voltou. Mas aí o editor já era o Longo, e o Longo falou, não, não, eu quero ficar com o Moacir. O outro era um jornalista um pouco mais velho, eu era muito jovem, muita garra, né? Tinha 20 e poucos anos, né? E ele preferiu ficar comigo. E aí eu fiquei, essa pessoa, não sei, foi para outro lugar, ou se aposentou, ele já era um pouco mais velho. E eu acabei ficando no jornal, mas assim, foi uma oportunidade de ouro para aprender assim muito e conhecer a cidade, o que me deu base para pensar no meu primeiro livro, que era um livro contando a história dos bairros de São Paulo, que não saiu até hoje, porque eu tinha uma coluna no Diário Popular que contava a história dos bairros de São Paulo. Aí a gente contou a história de 150 bairros de São Paulo. E aí essa minha veia historiador também foi começando a ser lapidada. Eu gostava de história tanto quanto gostava de jornalismo desde o início da minha carreira. Mas, Moacir, passado todas essas aventuras e toda essa sua experiência e oportunidade de estar no Jornal Diário Popular e ter aprendido com essa escola que foi o Jornal Diário Popular, e você ter realizado seu sonho, assim como foi o meu também, de entrar no jornal O Estadão, e de repente você, a primeira vez, adentra aquele prédio enorme, aquele monte de repórteres ao nosso lado, os mais variados, as mais variadas experiências e coisa e tal. Como é que você se sentiu quando você se lembra de quando que você era office boy, pegando o trem para estudar e de repente você conseguiu realizar seu grande sonho? Como é que foi essa sensação? Como é que foi, Moacir? Olha, foi maravilhosa, Conceição. Eu tinha já uma matéria publicada pelo Jornal da Tarde quando eu era estudante. Eu participei do primeiro prêmio JT de jornalismo e eu fui um dos vencedores, com uma história que falava da Praça Silvio Romero, que é uma praça de badalação, mas que no domingo pela manhã era um ponto de encontro de nordestinos, principalmente baianos que se reuniam lá. Eram os caras que tinham feito aquela praça. E eles se encontravam lá, arrumavam emprego, arrumavam namorada, ligava para a família, tinha uma telefone lá do lado. Era um ponto de encontro assim, surgiu numa conversa com uma amiga que me falou que a empregada dela frequentava esse lugar. Falei, caramba, eu era estudante de jornalismo. Falei, putz, isso é uma tremenda matéria, né? Aí combinamos um dia, eu fui conversar com a empregada dela e a empregada me contou a história, eu fiz a matéria e fui um dos classificados do Prêmio JT de Jornalismo. Então eu já tinha uma matéria publicada no JT, eles me pagaram como freela, tudo direitinho. Tenho até hoje o diploma assinado pelo Rui Mesquita, muito bacana. Então, entrar no Estadão depois, eu nunca trabalhei no JT, minhas matérias eram reproduzidas no JT. Sim. E o JT foi o jornal com o qual eu aprendi a ler jornal. Por quê? Porque eu gostava muito de ler, mas eu lia muito mais gibi e revista. E aí meu pai me disse, você precisa ler jornal, vou te trazer jornal. Começou a me trazer o JT. E aí me despertou o gosto pelo jornalismo na época. Eu ainda era um estudante secundarista. Então, a minha ligação com o JT já vinha desde muitos anos antes. Aí, entrar na empresa que fazia o JT, e dessa vez para trabalhar, que eu comecei a trabalhar no Estadão no seu bairro. Né? Tinha lá a coluna dos Me bairros, lembro. o jornalzinho dos bairros, lembra, né? E aí foi lá que eu comecei com gente mais jovem que eu, todo mundo egresso do curso do Estadão, só que eu era do curso do Estadão bem mais antigo. 8 anos antes, eles eram recém-formados. Então, eu era mais velho que a média, e foi muito legal conviver com essa meninada assim, porque também era uma meninada com muito gás, muita vontade de aprender, de trabalhar e tal. E eu já entrei em cidades. Eu tinha levado um currículo lá, eu tinha acabado de sair do diário, e o que me fez entrar no Estadão foi o fato de ter a passagem pelos diários. O diário tinha uma tradição de um excelente jornalismo de cidades. Então, quando eu cheguei lá no Estadão, fui muito bem visto, muito bem recebido, por causa da experiência no curso do Estadão e por causa da passagem de 5 anos pelo diário. Né? Então, entrar naquela redação, uma redação, putz, aquele prédio gigantesco, e conseguir conviver com os melhores repórteres de cidades que existiam na época, foi fantástico para mim. Né? Aí fiquei muito tempo em cidades, depois passei para a política, e aí fui conviver com Rodão Arruda, Fausto Macedo, Ricardo Brandt, uma leva de excelentes jornalistas. Né? Então, o Estadão também
assim como o Diário, o Estadão foi uma grandíssima escola para mim. Foi o jornal que me ensinou. E aí uma escola, vamos dizer, mais chique que o Diário. O Diário era mais simples, né? E o Estadão era mais chique, era mais rebuscado, tinha que tomar muito mais cuidado com o texto. Mas foi uma sensação maravilhosa de saber, putz, sair lá do sertão pernambucano, sair lá da terra do Lampião, minha cidade é vizinha, a Serra Talhara do Lampião, e estou aqui agora trabalhando num grande jornal, e aquilo também me preparando para começar a escrever meus livros, né? E que deram um gás muito grande, né? O primeiro livro publicado ainda eu não era, foi no segundo grau, ainda não era estudante de jornalismo, publiquei um livro de poesia chamado Rebento, que eu tenho só um exemplar hoje, está na casa do meu pai, senão eu teria até mandado a capa para você. Mas, assim, quer dizer, então foi uma sensação maravilhosa e, assim, a sensação de estar no centro dos acontecimentos, porque aí no Diário eram matérias mais simples, coisas de cidades, e no Estadão não. No Estadão você estava no centro das coisas que estavam movimentando o país mesmo, né? Então, você estava no centro das grandes histórias, você tinha a possibilidade de fazer um jornalismo muito categorizado, né? Porque o próprio Estadão, o grau de exigência é muito grande e faz com que a gente exija muito da gente mesmo, o que é muito legal, né? E a oportunidade de conviver, então, com grandes repórteres de texto, grandes repórteres fotográficos, entre eles você, que a gente se encontrou lá. Fico muito feliz de saber que você lembra. A primeira vez eu não lembrava, eu lembro de várias vezes que a gente teve, eu não lembro da primeira vez, e de conviver com gente como alguns dos grandes diagramadores, grandes ilustradores, como o nosso amigo Batistão, que você entrevistou outro dia, um dos grandes feras da ilustração. O Estadão era assim o top, né? A gente encontrava com gente que estava na ponta em todas as áreas do jornalismo. Então é um aprendizado que não tem preço. Moacir, e agora você com essa sua veia de escritor, né, que já escreveu vários livros, inclusive contando a história dos homens que mataram o Lampião, né? Sim. E você me autografou também, eu tenho uma edição autografada e tudo mais. Assim, você é um cara que se provoca, né? Você está constantemente se provocando. E isso é muito importante para qualquer repórter, para qualquer ser humano, né? Então, se você hoje, que é um professor também, dedicado, você está na área acadêmica, que sugestão ou que conselho você dá para essa juventude que está adentrando hoje na carreira e que tem esse mesmo sonho que você, embora sejam épocas diferentes hoje de quando nós começamos, qual que é a grande mensagem que você passa para essas pessoas jovens? Meu caro Conceição, é o conselho que eu sempre falo para meus alunos. Eu falo, gente, em qualquer época, independente da época que você vai viver, em qualquer momento da história do mundo, independente se vai ter o jornal impresso ou não, independente de tudo, um bom repórter ele se destaca por algumas coisas, pela sua questão ética, né? Se destaca pela sua curiosidade, repórter tem que ser curiosidade, e tem que, sobremaneira, ter um bom texto. Então, o repórter tem que ser leitor, tem que ser pesquisador, tem que ser curioso. O repórter não pode se acomodar. Eu falo, olha, gente, eu escrevo cotidianamente há 35 anos, 40 anos, sei lá. Mas o tempo todo eu desconfio do meu texto. Eu nunca estou satisfeito. Eu sou muito rígido na correção dos textos dele. Minha fama na faculdade é dos professores mais rígidos na correção de texto. Eu falo, eu faço questão de manter, eu sou mesmo, porque eu quero o melhor para vocês. Eu agradeço muito às pessoas que corrigiram meu texto no começo. E eu tive a oportunidade de lidar com gente muito boa ali acompanhando meu texto e dizendo, oh, isso não está legal, faz de novo, faça de novo. Porque você não sabe disso aqui, e se você não sabe, o coitado do leitor, como é que fica? Então você tem que aprender. Então eu aprendi que eu tenho que exigir muito de mim, exigir muito do meu poder de apuração e do meu texto. Por isso que desde o começo no jornalismo, embora atuando em jornalismo diário, impresso, eu sempre escrevi para revista. Eu sempre escrevi para revista como freela, escrevi para muitas revistas, principalmente publicações especializadas em história. Porque eu queria treinar o meu texto, eu não queria me viciar num texto muito quadradinho, porque a gente escreve em jornal no dia a dia, e acaba se fazendo um texto meio quadradinho, porque é o texto que é possível fazer num pouco tempo disponível. Então eu gostava de sempre propor no jornal matérias especiais, que eu pudesse explorar variações do meu texto e da minha apuração,
e aí isso lhe dá uma certa independência, porque você não fica na mão do chefe de reportagem. Você vai fazer, não vai dizer o que o cara... Ele não vai dizer o que você vai fazer, você mesmo se pauta, né? Então isso lhe dá independência. E outra é que eu testava as possibilidades do meu texto. Eu falava, não, esse texto não está legal, eu quero melhorar esse texto. Então eu fazia de outro jeito. E fazer matérias com mais tempo lhe permite fazer dessa forma, escrever com mais vagar, né? Então, o meu conselho é o de sempre, é o que eu sempre falo para meus alunos, olha, não existe não existe outro jeito de aprender a escrever, a não ser escrevendo e lendo, né? Se eu tivesse outra forma, eu engarrafava e ia ficar rico vendendo essa forma, mas não existe, né? Eu sempre sinto falar, Cora Coralina, uma poetisa que começou a escrever livro com 80 anos, poxa vida. Ela queria escrever livro e não pôde por uma série de fatores, principalmente financeiros, até o momento que ela decidiu, e ela tinha 80 anos quando foi fazer isso, e ela se tornou uma das grandes escritoras brasileiras. Então, por que você não consegue? Você jovem, de classe média, com condições de comprar livro, com condições de ler. Então, não tem explicação, não tem desculpa, melhor dizendo, né? A gente tem a obrigação de ser o melhor possível no que a gente faz. E é o que eu sempre busquei. E para conseguir isso aí foi o hábito de leitura, que eu tenho desde criança, sempre gostei de ler, e eu inculco isso nos meus alunos, porque eu sempre estou sorteando livro para eles, sempre estou indicando algum livro, e muitos vão ler esse livro, sempre estou indicando alguma palestra interessante, sempre estou levando gente boa para falar, como já te levei também, e levei vários, eu levei o Batistão, levei tantos outros colegas, porque eu falo, gente, a faculdade é uma das partes do conhecimento, não é tudo. Você tem que ler mais fora daqui. Eu sempre pergunto na primeira aula, quem lê jornal daqui? Aí 2, 3 levantam a mão, falam, um absurdo. Vocês são jornalistas e não querem ler jornal? Tem que ler. Não gosto de ler jornal de papel. Leia na internet, mas leia. Quem lê livro aqui? Um ou outro. Não, todo mundo tem que ler. Quem gosta de pesquisar aqui, eu não gosto, porque eu vou fazer um jornal e não precisa de pesquisa. Então, gente, não existe nenhuma forma de jornalismo. Você pode fazer a matéria mais simples, do buraco de rua, você tem que pesquisar. Não existe a possibilidade de você fazer um jornalismo sem pesquisar. Então, você não gosta de ser pesquisador, então talvez você precise repensar essa profissão, porque essa profissão é para quem gosta de pesquisar. E quem não gosta de pesquisar, eventualmente está na profissão, mas a gente pega o texto, e eu sou muito crítico quando eu leio o texto jornalístico, e eu já percebo claramente que a pessoa não pesquisou, que ela está falando de alguma coisa que ela não entendeu, que ela não tem dados suficientes, que ela está tentando me embromar, mas não vai conseguir, porque putz, eu vou pesquisar mais, né? Aquilo lá é muito pouco. Então, eu falo para meus alunos, gente, é o seguinte, eu sou exigente com o texto mesmo, mas porque eu sou exigente, se eu sou exigente com vocês, imaginem comigo, meu texto eu leio 10 vezes antes de publicar. E eu não leio meus livros depois que eu publiquei, porque senão eu vou fazer um monte de crítica. Então, eu me recuso a ler, já está publicado, não tem mais nada para fazer. Não tem que fazer. Só na próxima edição, né? Agora vai sair, espero agora entre o fim do ano desse ano, começo do próximo, sai a terceira edição do livro do Lampião, e aí o livro já tem várias mudanças, eu estou corrigindo vários erros que eu cometi nessa edição, tem um capítulo a mais, tem uma série de acréscimos, né, para ser um novo livro. Mas é assim, eu acho que o conselho é esse, é ler, estudar, pesquisar, ser curioso, ser ético, e nunca nunca achar que sabe das coisas, né? Ninguém sabe, nós estamos o tempo todo aprendendo, né? Então, eu digo que eu sou um eterno estudante. Eu me formei há muitos anos. Não interessa, eu continuo estudando o tempo todo. Estou estudando todo dia. Eu leio o jornal para aprender. Leio o livro para aprender. E produzo o livro porque eu acho que com o que eu pesquiso, eu tenho uma história para contar. E eu sempre fico em dúvida se ela vai ter interesse ou não, até o momento que eu lanço e que as pessoas se interessam, né? Então, isso é muito gostoso quando você vê o seu trabalho sendo reconhecido, né? Ô, Moacir, eu quero te agradecer aí por me proporcionar conhecer mais a sua história, né? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo de amigos que eu queria mais ouvir mesmo as pessoas que me ajudaram muito na minha carreira. Quero te agradecer, eu te desejo muita sorte. Quero, quando você lançar o outro livro, ser lembrado e me convidar para ir lá. Faço questão de ir no lançamento. E te agradecer. Que você tenha sucesso e que a gente possa se encontrar em outras pautas. Não é não? Só que agora não lá na Vila Cívica, agora eu vou te pegar lá na Lapa.
Muito bem, meu caro Conceição. Para mim será um prazer, eu agradeço muito. Eu acho muito interessante essa sua proposta de criar esse canal para a gente conversar com os amigos, porque, como você falou, às vezes a gente convive com a pessoa no dia a dia, aquela tremenda correria, e não sabe detalhes da vida da pessoa, isso é muito comum. E aí você está oferecendo a oportunidade para a gente também se expor, contar um pouco da nossa trajetória, e isso é muito importante. Eu acho que o seu canal, faço votos que fique por muitos anos, ele vai virar meio referência para jovens jornalistas que querem começar a se embrenhar na profissão, que essa é, com todos os problemas, é a melhor profissão do mundo. Não consigo imaginar nada parecido com isso. É isso, um grande abraço. Estou à disposição e você não está convidado para o lançamento do livro, você está intimado para o lançamento do livro. Eu vou mesmo. Logo saia. Você, obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí. Obrigado, meu caro. Grande abraço. Ó, e se sair para a rua, use máscara, hein? O tempo todo de máscara.